Eu? Beleza? Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? E aí? Que bom, né? Que vitória que nós tivemos ontem. E antes de mais nada, eu quero dizer que ontem foi um marco para a enfermagem brasileira. Mesmo que muitos estejam preocupados, mesmo que muitos estejam com medo, eu quero tranquilizar vocês do serviço público e privado que o piso está certo. O piso está garantido até hoje. Por que até hoje? Lá na frente eu digo. Então chega aí, comenta, passa para os colegas, porque essa live vai esclarecer todo mundo que está na dúvida. Inclusive eu queria pedir para os nossos colegas da enfermagem que não têm esse conhecimento jurídico, que não têm um conhecimento trabalhista, que não têm uma vivência sindical, que deixasse para emitir suas opiniões assim que nós tivermos uma coisa mais formal. Porque fica todo mundo falando na rede social, gente que fica fazendo vídeo, gente que fica numa agonia danada para dar informação e acaba dando informação errada. Gente, nós estamos mexendo com o sonho de milhões de pessoas. Então vamos ter responsabilidade para falar. Vocês sabem que até hoje, tudo que eu falei em live, tudo que eu falei em vídeo, aconteceu, é fato. Eu tenho maior responsabilidade de falar para vocês. Tanto é que na sexta-feira, quando eu alertei todo o Brasil, ao vivo, naquela sessão solene, eu fui atacado por um monte de gente. Sabe, teve blogueirinha, teve não sei o que, falando mal de mim. Pessoal da esquerda. Olha, primeiro que eu não me importo. Eu não tô nem aí se está falando mal de mim. Porque eu sei o que eu estou falando. E quando eu falei que estava errado a portaria, eu tinha certeza que estava errado. Pelos meus 20 anos trabalhando no mundo sindical, com o trabalhador, com o CLT, pelo curso de direito que eu estudei, por tudo que eu leio, eu vi logo, tem um jabuti em cima da árvore. E aí o pessoal, não, porque estão interpretando errado. Ah é? Interpretando errado? Vocês não acham mesmo que o Ministério da Saúde tem muita gente especializada, PhD em Direito Administrativo, em Direito Trabalhista, fazendo uma redação? Tu acha mesmo que ele ia fazer alguma coisa assim, tipo, errada, assim, tipo sem querer? Não, pessoal. Eles queriam dar um golpe. Simples assim. E qual é o golpe? É tipo, vamos deixar como é que tá, para ver como é que fica, e aí deixa o pessoal entrar na justiça, deixa o pessoal ir atrás dos seus direitos. Mais ou menos assim. Tanto que no sábado o Ministério da Saúde revogou, voltou atrás. Então foi uma má interpretação nossa. Então vocês que usaram a palavra má interpretação, interpretação dúbia, foi não. Inclusive, se você é da enfermagem de verdade, ajuda a enfermagem, ajuda a gente. Não fica do lado deles não, fica do lado da gente, tá bom? Bom, vamos lá. Aí saiu a decisão do ministro Barroso. Pessoal, a decisão dele está causando o maior frenesi, principalmente na rede privada. Eu quero deixar a rede privada tranquila e dizer que o piso de vocês está garantido, de acordo com essa decisão. Até hoje. Por que até hoje, pessoal? Daqui a pouco eu falo. Olha, na decisão do ministro, ele fala o seguinte, entre outras palavras, ele tira o artigo, no artigo 2 da nossa lei, a 14.434, ele veta o parágrafo do artigo 2º que fala o seguinte, parágrafo 2º do artigo 2º, os acordos individuais e os acordos, contratos e convenções coletivas respeitarão o piso previsto na lei número 7.498 de 86, que é a que a gente alterou. Considerada ilegal e ilícita a sua desconsideração ou supressão. Nessa lei do piso, a gente queria dizer o quê? Ó, no piso ninguém mexe. É inviolável. Certo? Pois é. Ele pegou e tirou isso. Jorge, mas isso é um prejuízo muito grande? Não. Não é um prejuízo muito grande não. Sabe por quê? Porque o que ele fala no seu parecer? Ele fala o seguinte. E aí vamos à interpretação. Está aqui na interpretação.
Ó, ele fala o seguinte, primeiro eu vou ler com relação aos serviços públicos. Em relação aos servidores públicos do Estado, Distrito Federal, municípios, as suas autarquias, bem como os profissionais contratados por entidades privadas que atendam no mínimo 60% dos seus pacientes SUS, a implementação da diferença resultante do PIS salarial nacional deve dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União. Aquele dinheiro que foi mandado, ok? Serviço público, ok? Sem problema. Quando ele fala do privado, aí é o seguinte, em relação aos profissionais seletistas, ou seja, os que são contratados em regime CLT, em geral, a implementação do piso nacional deve ocorrer na forma prevista da lei. Ele fala que deve ocorrer. Ele não fala que pode ocorrer. Ele fala que deve ocorrer. Ou seja, ele está dizendo, na CLT deve ocorrer o piso. Aí ele fala, aí vem a lei número 14.434, vírgula, uma outra oração. A menos que, ou seja, entretanto, contudo, né? A menos que se convencione diversamente em negociações coletivas. Ele fala o seguinte, olha, vocês têm que pagar o piso. Agora, se o sindicato negociar com o patrão um valor a menos, um valor a mais, é problema do sindicato com o patrão e a categoria. Então, por que eu digo que a gente não tem que ficar preocupado muito? Porque é o seguinte, eu duvido que um sindicato vai sentar à mesa com o patrão e dizer assim, ó, não, eu aceito menos. Se o sindicato fizer isso, ele está sendo pelego. Ele está sendo comprado. Tá certo? Então, sindicato nenhum vai chegar para o patrão e falar assim, olha, não, eu concordo aí, vamos abaixar o valor aí. Ele não vai fazer isso. Jorge, mas se fizer, aí, meus amigos e minhas amigas, vocês como são os donos do sindicato, os que têm a voz, os que têm o voto, tem que destituir uma diretoria dessa. Vocês têm que banir um sindicato desse. Mas o que o ministro fez, tirando aquilo? Ele deu autonomia para o sindicato. Simples. Deu autonomia para o sindicato. A lei tirava autonomia. A lei do piso. E o ministro Barroso deu autonomia para o sindicato. Ó, sindicato, você com o patrão, você pode fazer o que você quiser. Ele, inclusive, respeitou o direito do trabalho sindical, que está na Constituição. Sindicato tem o direito de negociar. Tá certo? Então isso aqui não é um bicho de 7 cabeças, não. Vou ler de novo para quem está assistindo. Vou ler de novo. Ele fala assim, em relação aos profissionais seletistas em geral, a implementação do piso nacional deve, não é pode, e nem deverá, ele fala deve, ocorrer na forma prevista na lei, vírgula, primeira oração, fechada, completa, certinha. Na segunda oração, agora, a menos que se convencione diversamente em negociação coletiva. Ele fala, bom, aí é o seguinte, se você quiser negociar, você pode, sindicato, beleza? Beleza. É só isso, pessoal. Por isso que eu estou dizendo, aqui em Brasília, por exemplo, eu duvido que o sindicato dos técnicos e o sindicato dos enfermeiros vão chegar para o chefe e falar assim, patrão, não, beleza, eu vou aceitar diminuir. Claro que não. E a categoria não vai deixar. Tá certo, pessoal? Esse é o maior imbróglio que eu tô lendo, interpretando. Eu não estou supondo. Eu não acho. Eu estou dizendo aqui, ó, baseado em lei trabalhista, baseado na legislação, baseado em tudo que nós estamos vendo. Tá certo? Então, sem estresse, sem desespero. Agora, Jorge, eu estou no município lá no Cafundó do Brejo. E lá não tem nem sindicato. Então nós vamos pedir para que os sindicatos estaduais, ele haja aí no seu município. E sinceramente, pessoal, hoje eu estou tão com sangue no olho, eu estou tão com a faca no dente, que se você do seu município tiver problema, fala para mim. Fala para mim que eu dou um jeito de resolver o teu problema. Aqui de Brasília. Porque hoje eu presido a Comissão Nacional da Saúde da Unali. Eu posso estar em qualquer estado, brigando com qualquer prefeito, brigando com qualquer governador. Me acione. E se eu puder, com certeza eu vou estar aí te ajudando. Porque a enfermagem é isso. A enfermagem é um ajudar ao outro. Eu não posso achar que minha ilha de excelência aqui em Brasília está perfeita e deixar meus colegas do norte, do nordeste, sofrendo. Então, enfermagem que é enfermagem é um ajudando o outro, tá bom? Bom, para vocês então ficarem mais tranquilos com relação a isso, agora vamos às perguntas. Tem um monte de perguntas aí. Não, perguntas assim, que a gente vai se fazendo.
Então vocês entenderam que o privado e o público, tudo ok, certo? Jorge, mas e aí? Acabou a novela? Não, não acabou. Porque o ministro Barroso, ele fala o seguinte, olha, eu vou suspender minha decisão. No entanto, o tema vai ser colocado em plenário dia 19 para ser votado pelos ministros. E aí é onde eu respondo agora o que eu falei no início. Tipo, eu falei, olha, até hoje estamos com o piso garantido. Até hoje. Por quê? Porque dia 19 pode haver uma votação que vai ser remota no Supremo. E essa votação eles vão decidir sobre essa lei. Tá bom? Mas, entretanto, né? A gente já conseguiu todos os requisitos para destravar. Tanto é que ele destravou. A gente tem todos os requisitos, todas as emendas previstas na Constituição. Nós temos orçamento. Nós temos tudo. Então, se for para o pleno, para julgamento dos ministros, eles têm que acatar e legislar conforme a Constituição. E nada mais desabona, nada mais deixa essa lei inconstitucional. Agora, o ministro do Supremo, o ministro Barroso, ele numa dessas reuniões, fazendo o julgamento lá do piso dos agentes comunitários de saúde, ele emitiu uma opinião dizendo o seguinte, olha, eu não concordo que o Brasil tenha pisos de categorias, porque o Brasil é muito diverso e tudo mais, a realidade de cada município, de cada estado. Olha, seu ministro, de verdade, a sua fala foi uma das piores que eu já ouvi, uma das mais discriminadoras e segregadoras que eu já ouvi na minha vida. Por quê? O senhor sabe, ministro, que no Brasil muita gente se forma ou com muita dificuldade faz um curso, faz uma faculdade no interior do Nordeste, no Norte, em qualquer lugar e vai trabalhar, sabe aonde? Nos grandes centros, Brasília, Rio, São Paulo, Minas Gerais. Sabe por quê? Porque lá eles pagam um salário de miséria também, muito mais até. E aí sabe o que acontece? Os estados e os municípios acabam perdendo grandes profissionais porque eles não querem ficar lá, eles querem vir para cá. Com isso nós temos a perda de um grande profissional no seu município, nós temos um cidadão saindo de perto da sua família para poder ter algo melhor, nós temos o inchaço demográfico das grandes cidades, nós temos a falta de receita nos municípios, porque esse camarada vindo para cá, o que ele produzir ele vai gastar aqui. Então olha o prejuízo que nós damos ao país quando você tira um trabalhador, uma pessoa formada lá no Piauí e traz ele para Brasília. Porque se ele receber o piso lá no Piauí, no município dele, lá em Altos, lá em Oeiras, lá em Bacabal, no Maranhão, esse dinheiro ele vai estar circulando lá na cidade. A economia da cidade vai circular. Então, quanto mais pessoas trabalhando nas suas regiões, é melhor para a região. E aí sim a gente acaba com essa discriminação e essa diversidade financeira no país. Então, o que o senhor falou foi uma coisa totalmente inversa. Então, se a gente levar reconhecimento e recurso financeiro para os municípios, como pagamento de piso, ajudado pelo governo federal, com certeza nós vamos ter o quê? A economia girando. Então é simples assim. Então a sua fala não foi uma fala adequada, até para um ministro do Supremo, mas também não podia ser diferente, né? Vossa Excelência ganha um dinheiro muito, muito bom, assim como eu como parlamentar. Só que Vossa Excelência tem infinitamente mais regalias e é vitalício. Pro resto da vida o senhor vai receber isso. Eu não. Eu saio daqui e vou direto para minha ambulância no SAMU trabalhar. E quando eu chegar lá, eu quero que a minha enfermagem, a minha equipe, o meu serviço, a minha secretaria esteja melhor do que quando eu saí. O senhor não se importa mais com nada nessa vida. Eu me importo. Porque o senhor vai ter um salário pro resto da vida. Vai ter o apoio pro resto da vida. Eu e meus colegas não. Por isso que a gente se importa com o salário do cara lá de Manaus. É por isso que eu me importo com o salário do camarada lá no norte do Acre e de Rondônia. Tá bom? Bom, vamos lá. Com relação à portaria ainda, tivemos a confirmação hoje que os nossos colegas das entidades nacionais
aqui em Brasília, estava lá o Junei Guerra, meu amigo Junei, conselheiro do Conselho Federal de Enfermagem. E a notícia é que eles vão reeditar a portaria e não vão, obviamente, falar, dispor, né, sobre a carga horária e a tal remuneração. Por que eles não podem, gente? Óbvio, porque a regulamentação ela não pode incluir nada que esteja na lei, nada que não esteja na lei. E não pode tirar, suprimir nada da lei. E aquela portaria de sexta-feira, ela simplesmente incluía uma matéria, que era o quê? As 40 horas. Então, não podia ter feito, tanto é que voltou atrás e não vai fazer. Agora, eu espero que essa portaria não venha com mais nenhuma surpresa, e sim apenas dizendo lá os valores, quanto vai para cada município, tá bom? Outra coisa é ficar de olho no seu município. Aquele município, olha lá, prefeito, olha o seu município, vê quanto você recebeu, faz os cálculos, porque a hora é agora de falar que o cálculo está errado, tá bom? E tem município que não recebeu. E aí, eu chamo a atenção aqui para os mais entendidos que estão me assistindo, com relação aos serviços especializados dos municípios. Você, para ter esse repasse no seu município, você tem que ter serviços especializados para poder receber como especializado. Se você tiver só os serviços da atenção básica, aí você vai receber só atenção básica. Eu estou falando isso porque eu conheço um município que tem hospital, mas o hospital não está credenciado no Ministério da Saúde, não está credenciado, só está credenciado a atenção primária. Então, o repasse para ele pode ir apenas para os colegas da atenção primária, porque a atenção secundária, terciária e quaternária, o caso, não vai receber, porque quem vai receber é o Estado, não o município. Então, prefeito, se liga. Quem sabe o que eu estou falando está entendendo. Quem não sabe, né, liga para mim, me procura que eu vou te dizer o que fazer, tá certo? Eu fui no Ministério da Saúde semana passada e identifiquei vários problemas com relação aos serviços credenciados no Ministério da Saúde. É tipo assim, o hospital existe na cidade, mas ele não existe no Ministério da Saúde. Entenderam? Problema, hein? Bom, outra coisa é com relação às cooperativas. Pessoal, a cooperativa é a lei número... Vou até procurar aqui, ó. É 12.290, eu acho. Tá aí? 12.690, né? Tá aí? Tá certo. Lei das cooperativas, Lei 12.690 de 19 de julho de 2012. Olha o que ela fala aqui, gente. Presta atenção, pelo amor de Deus, eu não aguento mais falar sobre isso, porque o pessoal... Eu falo e ninguém parece que ouve. Ó. Ai, meu Deus, era para ter feito aqui a retirada. Depois você fala aí, ó. O presidente recebeu 1 milhão e pouquinho. Matou a pau. PC ele não recebeu, porque não estava credenciado. Ah, é? É. Trizidela do Vale recebeu 1 milhão e pouco e Pedreiros não recebeu nada, né? Exatamente. Daqui a pouco. É muito município aqui. Cadê retirar aqui, meu Deus? Rapidinho, pessoal. Como é live mesmo. Ô João, procura aqui pra mim. A retirada mínima aqui. De cooperativa, né? É. Na lei de cooperativa. Veja aí pra mim a retirada mínima da coisa. Eu vou falar aqui para depois eu ler, tá? O que diz a lei das cooperativas? Todo cooperado é sócio, ele não é empregado, ele é sócio. E todos eles têm uma retirada. Olha, eles fazem um acordo e dizem o seguinte, olha, do que nós ganharmos, a gente vai tirar tantos por cento para fazer investimento, tantos por cento para não sei o que, tal, o resto nós vamos dividir o lucro. Isso é cooperativismo.
e aí o lucro vai ser dividido. Agora, quando o cooperado está trabalhando para a cooperativa, ele não pode retirar menos que um salário da categoria. Retirada da categoria. Acha para mim aí que eu vou... Achou aí? É tanta coisa que... Vamos lá. Artigo 7º da Lei das Cooperativas. A Lei 12.690. A cooperativa de trabalho deve garantir aos sócios os direitos, além de outros que a Assembleia Geral venha a instituir. Item 1. Retiradas não inferiores ao piso da categoria profissional. E na ausência desse, não inferiores ao salário mínimo, calculado de forma proporcional às horas trabalhadas ou às atividades desenvolvidas. Pessoal, vocês entenderam? De uma vez por todas, cooperativas devem receber, no mínimo, o piso da categoria, dividido em quantidade de plantões. Então, se você fez a média, se você coloca uma média de 15 plantões por mês, você pega, se for enfermeiro, 4.750, dividido por 15. E aí você vai ver o valor do plantão. Se for técnico de enfermagem, 3.300 e pouco, dividido por 15. Gente, eu não estou inventando não, pessoal. É porque o pessoal não quer ler. Tá aqui a lei. Dá um zoom depois quem quiser. Tá aqui a lei. E tá aqui o artigo 7º, inciso 1º, que fala o seguinte, ó. Retiradas não inferiores ao piso da categoria profissional. Nós estamos falando de piso de enfermagem, então a categoria profissional de enfermagem tem um piso. Simples assim, tá bom? Cooperativa, então, morreu a conversa, né? Qualquer coisa me procura. O Brasil inteiro pode me procurar com relação às cooperativas. E vamos falar sobre os contratos das prefeituras. E nós sabemos que as prefeituras têm muito aspone, né? Que é assessor de porra nenhuma. O prefeito contrata um monte de gente para não fazer nada, né? Mas nós temos a categoria de enfermagem que são contratadas e que esses trabalhadores estão exercendo atividade de enfermagem. Se ele contratar como técnico de enfermagem, vai ter que pagar o piso de técnico de enfermagem. Se ele contratar como enfermeiro, ele vai pagar como enfermeiro. Ah, mas se ele contratar como, sei lá, auxiliar de saúde e botar o cara para trabalhar de técnico de enfermagem, se ele trabalhar como técnico de enfermagem, se tiver o certificado de técnico de enfermagem, ele tem que receber como técnico de enfermagem. Ah, mas o prefeito me colocou como auxiliar de saúde. Não interessa, então é pau no prefeito. Porque se você está exercendo atividade de técnico de enfermagem, você tem que receber como tal. E se ele te contratou como auxiliar de saúde, te botou para fazer técnico de enfermagem, denuncia para o Corém, que o Corém vai fiscalizar e vai aplicar uma multa à prefeitura. Certo? Simples assim. Outra pergunta. Tem mais alguma pergunta assim fácil para... Assim, fácil não, né? Porque eu gosto de pergunta difícil. Filantrópicos. Hospitais filantrópicos. Os hospitais filantrópicos, a lei aqui fala. Tá aqui. Hospitais filantrópicos que atendem mais de 60% do SUS terá a ajuda do governo federal. Tá lá os hospitais filantrópicos. Aqui em Brasília, tinha 2 hospitais que eu vi que estavam naquela lista, da primeira lista, daqueles 2 bilhões que o governo deu, que eram para os hospitais filantrópicos para pagar o piso. O que o governo federal fez? O Ministério da Saúde pegou os 2 bilhões e mandou para Santas Casas, para os filantrópicos, tipo assim, fica aí com esse dinheiro. E sequer falou no piso. Mas aquele dinheiro era para o piso. Tava aqui atravessado isso aqui, viu? Como já foi aprovado o piso, vamos ter que deixar quieto. Mas era para o piso da enfermagem os 2 bilhões. Tá certo? A ministra chegou, deu uma canetada, dando dinheiro para todo mundo. Não achei certo. Mas isso aí é uma outra história. Bom, o que mais? IGES, como é que fica? IGES, Instituto de Gestão Estratégica. Piso da categoria nos mesmos moldes da CLT. Jorge, o piso é para quantas horas? Para a carga horária que você foi contratado. Continua ainda com aquela interpretação nossa desde o início, tá bom? Como eu falei, até hoje tá tudo certo. Tudo que eu falei até agora tá tudo certo, carimbado. Até hoje. Mas dia 19 de maio vai ter a votação no Supremo e aí as coisas podem mudar. Ou não, vamos ter fé. Por isso, meu colega, ó, rede social, ministro, ó, não mexe que tá quieto, tá bom?
Mais perguntas aí com relação? Com relação ao recebimento. Julho. Ah, a lei estabelece o recebimento a partir de julho. Julho. Esse pagamento vai contar a partir de julho. Não quer dizer que julho esteja no contra-cheque. O exercício é de julho, que provavelmente saia em agosto, referente a julho. No entanto, pessoal, nós temos um detalhe. Vejam bem, todo o orçamento tem que ser previsionado do ano anterior para o ano seguinte. Ano passado, eu era deputado. Ano passado, eu fiz uma previsão das reestruturações das carreiras e coloquei um recurso para fazer o pagamento do piso da enfermagem. Estava lá o dinheiro. No entanto, para o governo, pouco importa. Por quê? Porque ele vai pegar agora o recurso do governo federal, vai ver quanto vai custar isso para ele e vai mandar um projeto aqui para a Câmara, aqui do DF, para a gente aprovar esse gasto a mais, certo? Vai falar o valorzinho bonitinho até os centavos. E aí nós vamos aprovar. E não só aqui em Brasília, mas em todo o Brasil, eles devem fazer a mesma coisa. O prefeito manda para as câmaras municipais e os governadores mandam para as assembleias legislativas do seu estado. Mas todos devem fazer isso, porque o governo, seja o prefeito e o governador, eles não podem mexer no dinheiro assim. Eles têm que pedir autorização para o legislativo, seja municipal, seja estadual. Tá certo? Então vamos ter fé de que isso chegue logo, esse dinheiro chegue logo e os prefeitos e municípios, os prefeitos e os governadores já mandem para suas casas legislativas para alterar a lei orçamentária. Outra coisa, com relação à mudança da nomenclatura, problemaço, porque tem prefeito que não quer fazer essa mudança. Não quer. Ah, é inconstitucional. Não é inconstitucional. Todo o país está fazendo. Brasília fez, vários municípios já fizeram, vários estados já fizeram. Aquele auxiliar de enfermagem que exerce a atividade de técnico de enfermagem, é diplomado como técnico de enfermagem, ele tem o direito de ser reconhecido como técnico de enfermagem. Não é um favor que o prefeito ou que o governador faça, não. É um direito que ele tem. Tanto que se ele entrar na justiça, ele consegue, ele garante esse direito. Então o prefeito, o governador, para com essa conversa de não querer fazer essa mudança de nomenclatura, esse reenquadramento das categorias. Isso é nível médio para nível médio, não é nível médio para nível superior. Ainda tem gente falando assim, não, Jorge, mas se for assim também, o técnico de enfermagem tem que ser superior. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem é uma coisa, nível médio. Superior é outra coisa. Tanto é que quando o cara faz técnico de enfermagem e faz auxiliar, as matérias se complementam. É um complemento. Já para nível médio, técnico de enfermagem para superior, não se admite nada das matérias de curso técnico. Ninguém faz enfermagem superior aproveitando as emendas do curso de técnico de enfermagem, porque são coisas distintas. Por isso que eu não posso passar de técnico para enfermeiro, mas de auxiliar para técnico eu posso. Tem uma resolução do COFEM falando sobre isso. Então para com essa conversa. O prefeito não quer fazer isso, pessoal. Não vamos votar nele na próxima eleição, porque ele não está com a enfermagem. Isso é só uma medida política. Não faz porque não quer. Então, prefeito, faça esse gesto com a nossa categoria. Ajude quem lhe ajudou a vida toda, trabalhando de técnico de enfermagem, mesmo com o nome de auxiliar. Então, nada mais justo que esses profissionais sejam reconhecidos. E aí, estou ficando sem fôlego. E aí, lembre-se de uma coisa. Todos nós estamos cadastrados no CNES, Cadastro Nacional Estabelecimento de Saúde. Lá fala quem eu sou, aonde eu estou e o que eu faço. Tá lá no CNES. RAIS é Ministério do Trabalho, que é o registro lá anual da ocupação do trabalhador. Lá fala, você bota seu CPF, entra no site do Ministério do Trabalho, bota seu CPF e ele vai dizer que você está trabalhando no lugar tal. Pronto, só isso. Ele não fala que cargo que você exerce e tal. Ele só fala aonde você está trabalhando, desde quando você entrou. Só isso. Tá bom? Então, nossa referência não é RAIS, é CNES. Tá bom? Pessoal, obrigado pela audiência aí. Tá bombando. Bota pra lascar aí. Passos pra geral. Meus amigos blogueiros, ouça um pouco que eu tô falando, que aí vocês vão dar a informação correta. Isso é vencimento ou remuneração? Remuneração ou piso ou vencimento? Quando nós criamos o piso, a lei do piso, o que é o piso?
Piso, olha essa definição. Piso é o menor salário praticado de uma categoria. O piso. Sabe lá, o piso. Teto. Piso. O que é piso? Lá embaixo. O menor. Lembre-se disso. Piso é o menor. Teto é o maior. Qual o teto do ministro do Supremo? Tá quanto hoje? 40? 42. O teto do ministro do Supremo é 42 mil, eu acho. O teto, o piso da enfermagem é esse que a gente sabe. Qual é a diferença, velho? O ministro paga 10 técnicos e 2 enfermeiros. O salário não, o salário do ministro não é só isso não, né? Porque é o salário, uma monte de gratificação, no final o contra-cheque está dando uns 300 mil. Bom, então piso é o menor salário praticado de uma categoria, certo? Certo. Então todos nós trabalhadores, nós temos que ter inicialmente o piso da categoria no seu contra-cheque. Então qual é o menor salário? Vou dar o exemplo do técnico, 3.330. Esse técnico, ele recebe 10% de salubridade. Então, mais 10%. R$300, 330. Ele recebe uma gratificação, sei lá, de alguma coisa, assiduidade, mais 20%. E por aí vai. A soma de tudo, você tem salário ou remuneração. Salário e remuneração é a mesma coisa. Salário, remuneração, a mesma coisa. Piso não é a mesma coisa que remuneração e salário. Certo? Entenderam? Vamos lá. Olha para vocês verem como eu estou certo. Vou dar um exemplo aqui, vem cá, João. Fica aqui do meu lado. Aqui. Vou dar um exemplo bem claro para vocês entenderem. Eu vou desenhar aqui o negócio. Isso aqui é o João, meu assessor. Eu sou técnico de enfermagem. E o João é técnico de enfermagem. Eu passei no concurso da Secretaria de Saúde para ganhar R$2.000. O João passou junto comigo, técnico de enfermagem, para ganhar R$2.000. Ok, nós dois. Eu vou para o SAMU. Aí eu ganho uma gratificação de... vou colocar R$1.000. O João fica na dele, lá no hospitalzinho dele, e ganha insalubridade de 10%. Mais 200, 2.200. Eu ganho R$1.000 do SAMU e ganho mais uma gratificação por trabalhar na emergência. Vou colocar mais R$1.000. Eu ganho 4.000. O João ganha 2.200. Aí vem lá os inteligentes dizendo, não, porque a remuneração é o piso tal. Aí o governo vai e paga o piso. Aí tem prefeito, tem empregador, tem governador dizendo assim, não, eu já pago salário maior que o piso pro Jorge. E pro João? Pro João não. Então vocês vão pagar o quê? Só pro João. Aí tá lá o João, vai passar de 2.200 para 3.300 e pouco. E o Jorge não vai ganhar nada, porque o Jorge, ele já ganha 4.000, porque ganha gratificação. Beleza. Acha isso certo? Óbvio que não. Quer ver a coisa piorar? Jorge se aposenta. João se aposenta. O Jorge perde todas as gratificações e volta com 2.000 para se aposentar. O João tem o piso da enfermagem, se aposenta com 3.300. Tá vendo a coisa tão idiota que é quando fala que remuneração é uma coisa de piso? Ou seja, tanto eu como o João... Valeu, João. Obrigado, viu? Já ficou rico, né? Está em dinheiro. Tanto eu quanto o João, nós temos que ganhar o piso. E se eu tiver gratificações, melhor. Mas se eu não tiver, eu vou ter o mesmo salário do que qualquer um outro técnico de enfermagem. Entender a diferença de remuneração e piso? Então, para não ter mais dúvida, todos nós temos que ter o piso. Independente se eu ganho R$20.000. Inclusive, tem muitos profissionais de saúde que tem um monte de gratificação, inclusive incorporada ao longo dos anos, porque antigamente a 8.112 e várias outras leis que foram baseadas na 8.112, que é a lei federal, garantia essa incorporação no salário. Então eu tenho, aqui em Brasília, nós temos técnico de enfermagem hoje que pode receber R$10.000. Por quê? Porque o cara passou vários anos recebendo gratificação e elas foram incorporadas. Hoje não incorpora mais. E aí, no finalzinho de tudo, ele ganha R$10.000. Inclusive, ele vai se aposentar com os 10.000 porque incorporou no salário, certo? Mas se não fosse essa incorporação, tiraria todas as gratificações e o cara ia se aposentar com o salário base aqui da categoria. Tá certo, pessoal? Então, quem não entender, volta a fita que eu falei didaticamente para você entender o que é o piso de remuneração e por que
que não pode, o patrão, o gestor lá, o governador, o prefeito, não pode dizer que já paga mais que o piso. Ninguém paga mais que o piso. Assim, ninguém não, né? De repente tem alguma cidade que paga, eu não sei. Tá bom? Isso vale para o privado. Inclusive, meus amigos do privado, vocês estão tipo assim, pô, mas o Jorge não está falando muito e tal. Pessoal, não esquenta, tá bom? Nós estamos lutando muito mais para o privado que para o público, para falar a verdade. O nosso sonho mesmo é que vocês tenham um salário digno. Porque, bem ou mal, aqui em Brasília, o técnico de enfermagem, enfermeiro da rede pública, já tem um salário, né, ali, mais ou menos. Mas vocês é que realmente precisam. Então, pode ficar tranquilos que eu estou lutando pelos dois. E pode ter certeza. E outra, lá na frente eu vou falar uma coisa que vai ser uma excelente notícia para vocês com relação ao que eu vou fazer para os nossos colegas da enfermagem. Me cobra depois, tá bom? Mas só lá na frente, tá bom? Alguma pergunta aí? Estão perguntando sobre as 40 horas nas séries. Como eu falei, a nossa lei, ela não taxa, ela não tem uma indexação que seja em carga horária. Então, a lei, ela trata de piso salarial. Lei de carga horária é uma outra. Se lá na frente quiserem fazer uma lei de carga horária, que é a redução para 30, ou fazer qualquer coisa, é outra lei. Essa lei, ela versa apenas sobre piso da enfermagem. Piso é uma coisa, carga horária é outra. Por isso que esse piso é para os trabalhadores a qual eles foram contratados, o regime que for. Lembrando que muitos trabalhadores, inclusive aqui em Brasília, um dia já foram 40 horas, foram reduzindo ao longo dos anos, e hoje, aqui em Brasília, são 20 horas. Então o piso é para 20 horas. Ah, mas quem faz 40? É o dobro. Não, mas 40 já não é o piso? Não, porque 40 não é obrigatório, tanto é que nem todos têm. 40 horas é uma concessão que o Estado dá aos nossos colegas profissionais. Vocês sabiam disso? Então, como é concessão, não podemos dizer que essa é a nossa carga horária contratual. A minha contratual, ela é 20 e a concessão é 40. Tá certo? Então, o piso é para 20 horas semanais. Eu fui o primeiro a falar isso. Fui até questionado. E hoje todo mundo está vendo que eu estava certo. Tá bom? Mais alguma coisa? Aposentados. Aposentados têm direito? Depende. Porque o aposentado, se ele é servidor, e se mudar a tabela de cargos de vencimento, e se ele tivesse aposentado com paridade, ele tem direito. Os trabalhadores da iniciativa privada vai ter que se estudar, porque os aposentados, eles se aposentam com valor, um teto, que aí eu não sei qual é o valor do teto agora por CLT, não tô lembrado. E os servidores que não pegaram essa fase de manutenção do direito de eu acabei de falar aí um negócio. paridade. Aquele servidor que não pegou a paridade, porque mudou a lei, ele vai pegar um percentual da tabela dos últimos 24 salários, se eu não me engano. 24 salários, eu acho, Ele né? pega Uma média? do regime geral. Regime geral, né? Isso, 7.500. Qual é o... 7.500. Deixa eu pegar aqui. Atualmente o teto é 7.500. Isso. O servidor, mas que entrou até Então, a partir de 2003. 2003. Isso. Quem entrou a partir de 2003 para cá, tem um teto que é 7.500, o aposentado. Aí fala assim, Jorge, mas essa questão é uma questão que nós temos que discutir, porque quando eles fizeram o cálculo, eles fizeram o cálculo de alguns baseado no salário. Só que essa lei está entrando em vigência agora. Então pode ser que o aposentado ele tenha prejuízo nisso. Eu vou dar uma pesquisada sobre isso, viu? Aposentado, CLT e servidor. Isso é uma boa pergunta. Essa eu não consigo responder agora não, de forma certeira. Tem sobre o ILPI Tá também. bom? Bom,
Aposentados vão ficar devendo essa questão aqui, porque eu tenho que ver como é que vai ficar. Se eles vão receber, porque aí muda tudo. Se for tabela, vai mudar a tabela do servidor. Se for CLT, aí eu não sei se vai mudar não. Mesma coisa para O INPI. CLT, o cara que aposentou pro CLT, ele não pega o piso não. Não vai ter impacto do piso não. Pois é, porque ele aposentou na Porque média. regime geral, não, ele aposentou pro regime geral. É, provavelmente não. Quem se aposentou já, viu? Provavelmente não. Mas acho que podia ser uma coisa que podia fazer o recálculo, Se né? o cara do DF e ele está sujeito ao teto do regime geral, ele vai até o limite. Digamos que ele aposentou com 5. Não, mas tá falando do servidor. Então, o servidor. Não, tô falando CLT. Ah, tá. O Beleza. CLT que é o problema. Não, o CLT aqui quem paga a aposentadoria É o INSS. Pois é, aí o INSS tem um cálculo deles. Então, Agora, tipo assim, em tese não é justo, né? Em tese não é justo porque o cara saiu com um salário de, sei lá, o cara se aposentou com R$2.000. E agora ele teria que se aposentar com 3.700, Pois é. E porque o regime do INSS, pessoal, que é o regime de CLT, geral de previdência. Previdência Geral, ele é baseado na contribuição que você faz mensalmente. Então, como o trabalhador ele contribuiu mensalmente um valor X, então ele vai se aposentar baseado nisso. Se aumentar o piso, só se ele pegasse e fizesse a contribuição, mas acho que isso é inviável, tá certo? Depois nós vamos falar sobre aposentado especificamente, chamar um previdenciário, porque previdenciário é outro naipe. Tem uma pergunta grande que é: o cálculo para quinquênio, insalubridade, periculosidade é agora pelo piso e não calculado pelo salário mínimo? Por que estão dizendo que é calculado em cima do salário mínimo? Isso é CLT? Uhum. Então, pessoal, está perguntando o seguinte: o piso não, insalubridade, quinquênio, qualquer outra coisa é calculado pelo piso ou pelo salário mínimo. A CLT fala o seguinte, pessoal: infelizmente, a CLT diz que a insalubridade ou outras vantagens deve ser calculada no menor salário praticado no Brasil, e é o salário mínimo. Tá bom? Então, insalubridade é calculado para CLT, é calculado de salário mínimo. Ah, mas na convenção coletiva, ele pode negociar o piso considerando o da enfermagem para insalubridade? Pode, se o patrão quiser. Eu acho pouco provável eles quererem alguma coisa assim nesse sentido, porque o patrão está indignado. Tá? Mais alguma coisa? A OSD vai receber? A OSD aqui em Brasília, que é o Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, OSD, enfermagem. Já conversei com alguns colegas. No meu entendimento, os nossos colegas AOSD e enfermagem, eles podem ser absolvidos como auxiliares de enfermagem, porque a lei do exercício profissional, nós temos uma lei da enfermagem que reconhece os atendentes de enfermagem como profissionais de enfermagem, mas é óbvio que eles vão ter que ter pelo menos uma certificação de auxiliar. Eu vou pedir para que vocês me procurem depois para a gente ver esses casos, cada um. Eu recebi no gabinete um dia desse uma OSD que tinha uma carteirinha, inclusive. Como ela não estava sem a carteirinha, mas ela falou que tinha a carteirinha do conselho. Então isso é o primeiro passo para a gente reconhecer vocês como pelo menos auxiliar de enfermagem. Me procurem, tá? Os OSDs. Beleza? Olha, tem muita gente que faz pergunta, sim, eu acho que é bom que vocês... Quem está chegando agora... Ó, a Luciana fala o seguinte: somos funcionários da Secretaria de Estado, porém como CLT. Muda alguma coisa do nosso pagamento? Não, você vai receber o piso, independente se é CLT ou servidor do município, tá bom? A Débora fala, Jéssica, como é que fica? Piso também para sua carga horária que está aí. Rede privada vai receber o piso? Vai sim, viu? Quem está falando é... Home care. Home care vai receber? Sim. Gente, todos os profissionais de enfermagem que estão contratados como auxiliar de enfermagem, se eles tiverem cadastrados, né, lá no carteira de trabalho como auxiliar, até enfermeiro, vai receber o piso. Eu tenho um paciente em casa, eu não tenho um cooperativo, não tenho nada, eu quero contratar uma pessoa. Lá na carteira de trabalho eu contratei um técnico de enfermagem para cuidar lá do meu avô. Se na carteira está técnico de enfermagem, vai ter que pagar o piso. Se está auxiliar de enfermagem, vai ter que pagar o piso. Se está enfermeiro, vai ter que pagar o piso. Tá bom? Com relação aos professores, agora que é o pipoco do trovão. Professor,
é professor, é contratado como professor. Ah, mas qual a especialidade? Ah, você pode contratar um biólogo, você pode contratar um enfermeiro, você pode contratar qualquer pessoa para dar aula em cursos de enfermagem. No entanto, se esse professor ele for ensinar técnicas privativas do enfermeiro, se ele for acompanhar estágio, ele tem que ser enfermeiro. E se ele for contratado como enfermeiro, ele vai ter que receber o piso de enfermeiro. Se ele for contratado como enfermeiro. Porque é o seguinte, uma coisa é você contratar um enfermeiro para que ele ministre aulas quaisquer. Anatomia. Pode ser enfermeiro? Pode. Mas pode ser um biólogo? Pode. Pode ser um médico? Pode. Então, esse cara é professor. Mas para eu dar estágio, eu tenho que contratar um professor, porque ele vai ensinar as técnicas de enfermagem. E quem ensina técnica de enfermagem é enfermeiro, não é médico, não é biólogo, não é fisioterapeuta. Então esse cara, ele é exigido o diploma de enfermeiro, certo? Certo. Se ele for contratado como enfermeiro da instituição, vai ganhar o piso como enfermeiro. Se ele for contratado como professor, ele vai ganhar o piso lá do professor, a aula de professor. Ah, Jorge, mas eles exigem que eu seja enfermeiro. Não, mas é uma especialidade. Eles exigem que você seja enfermeiro para dar aula de enfermeiro, enfermagem. E eles podem até exigir que você tenha o registro de enfermagem. Isso é questionável. Porque, na minha opinião, o enfermeiro, para dar aula, ele não precisaria do certificado do conselho. No entanto, ele pode tirar. Isso é uma questão que está sendo discutida no próprio conselho. Para mim, eu não vejo problema. Porque ele está educando. Ele não está atuando, né? Ele não está com o paciente, ele está na docência, tá bom? Se estiver errado, depois a gente faz uma retificação, tá bom? E LPI? Que é isso? Aposentados. Não, instituição de longa permanência de idosos. É asilo. Asilo, casa de saúde, no geral. Se for contratado como auxiliar, é o PIS de auxiliar. Se for contratado como técnico, é PIS de técnico, se for enfermeiro. Gente, a contratação. Agora tem muito empresário que está fazendo, sabe o quê? Está demitindo técnico e contratando auxiliar. E aí os conselhos vão ter um papel fundamental, porque eles vão fiscalizar agora se realmente esse auxiliar está fazendo atividade auxiliar ou de técnico, tá bom? Tomar cuidado. Pessoal, é isso. Muito obrigado pela audiência. Vamos compartilhar esse vídeo. Vou deixar ele salvo aqui e vamos passar para os colegas a nossa realidade, tá certo? Então, muito obrigado a todos. Boa tarde. Vamos participar da sessão e vamos continuar a agenda, porque a agenda está corrida, tá bom? Forte abraço, pessoal. Fique com Deus. E ó, acompanha a gente no Instagram, hein? Valeu!